Boa noite a todo mundo que está online com a gente aqui hoje, dia 28, 7h35 dessa noite, aqui no Rio de Janeiro. Agradeço a todo mundo que está online com a gente. Hoje, mais uma palestra, né, do Micromeio, hoje com a presença ilustre da doutora Luciana aqui, que vai falar com a gente de um assunto bem legal, o Ano Real, retomando esse assunto, atualidades. E aí, antes de apresentar a doutora Luciana, vamos a alguns recadinhos. Mande a sua pergunta lá no chat da gente. Antes de tudo, Janaína não estará hoje aqui, ela está saindo do plantão, mas hoje serei o host de vocês. Mas é a mesma coisa, sem problema. Não estarei à altura de Janaína, mas estou aqui para ser o facilitador nessa live. Mande sua pergunta lá no chat da gente, ok? Entre no YouTube, coloque o sininho para você ser avisado quando a gente vai estar online e torne-se um membro da página. A gente vai passar aqui o nomezinho de quem já é membro da gente. É meio pão de queijo, R$ 4,99 por mês. Você vira sócio da nossa página para manter a página funcionando nesse canal aqui, que é um canal que a gente paga para poder estar aqui online para vocês. Lembrando a todos que o Micromeio não paga para o Labore. A doutora Luciana, como todo mundo que está lá, as milhares de pessoas que já falaram aqui dentro, eles estão aqui doando o seu tempo, seu trabalho para levar informação para todo mundo no Brasil, né? E como o nosso diretor Gleison fala, para o mundo, né? Porque a partir de amanhã, esta live estará gravada no YouTube e será traduzida em 5 línguas. Então, a gente tem aqui pessoas que entram depois, né, lá da Arábia, lá da China, lá da Inglaterra. Então, todo mundo fica vendo essa palestra da doutora Luciana com a sua língua, com legenda na sua língua natal. Uma coisa bem legal, tá bom? Bom, dando sequência a todo mundo, e legal, você se tornando sócio do Micromeio, você tem direito a baixar o certificado de todas as lives. Então, se você tem interesse que você baixe, né, para fins acadêmicos, um diploma, né, um certificado dessas lives que você está assistindo, é só você virar o nosso sócio e você tem direito a baixar todos os certificados que estão lá na internet, tá bom? Bom, doutora Luciana, muito obrigado a senhora estar aqui novamente. Obrigada, né? Boa noite, eu agradeço. Falando diretamente de São Paulo com a gente sobre uma atualização de saúde única. Então, a gente agradece o seu tempo de estar aqui. Teremos, com certeza, uma próxima hora bem divertida, com muita informação e saber em que pé que está a veterinária com BRCast, saúde única, ok? Bom, doutora, a live é toda sua. Bom, boa noite, muito obrigada. Obrigada novamente pelo convite, muita honra estar aqui com vocês. Por favor, colocar a minha apresentação já para a gente começar essa conversa hoje. Da outra vez que eu fiz essa apresentação, né, nós falamos de exames, como que a gente faz no laboratório veterinário, e dessa vez, pelo convite da Janaína, eu resolvi dar esse tema na questão de o que está acontecendo na questão de resistência entre a veterinária e a parte humana, né? Se a gente está falando de One Health, se a gente fala de saúde única, a gente tem que saber que a resistência antimicrobiana é uma parte importantíssima nessa One Health. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Uma introdução na questão da resistência, uma coisa bem básica, e comentar com vocês o que a gente já tem de descoberta científica na parte veterinária, na parte de descoberta nos animais. Por que eu trouxe esse tema agora? Assim, mas eu trabalho somente num laboratório humano, mas eu trabalho num laboratório de microbiologia ambiental. Ora, se a gente fala de One Health, se a gente fala de uma só saúde, se você tem um isolamento de uma bactéria multiresistente ou pan-resistente, você tem que saber de onde isso está chegando. Tem que saber o que está acontecendo com o teu paciente, tem que saber que ambiente que você está fazendo esse isolamento, e isso entram os animais, querendo ou não. Então, eu vou trazer para vocês algumas atualidades do que a gente tem encontrado na parte acadêmica de resistência aos antimicrobianos dos animais. Então, a gente lembrando, basicamente, eu sempre gosto de citar o nosso... agora, quem que a gente vai... Eu vou falar que é o chai suede da microbiologia, né? Que é o Alexandre Fleming. Então, ele e o Pasteur são os nossos queridinhos da microbiologia. Não dá para a gente citar eles de ser esses patronos tão importantes na nossa profissão.
Então, a gente lembra da descoberta do antibiótico, que foi a Era de Ouro, onde ele observou, né, a inibição de crescimento da placa que ele esqueceu no fim de semana, e aí a gente sempre conta a historinha também que o estagiário não limpou a bancada, e aí veio a descoberta, né, do fungo, do penicílio, que ele observou essa zona de inibição. Então, a descoberta deste material, deste antimicrobiano, revolucionou a medicina, onde ele observou isso, observou que matavam as bactérias e começaram a fazer aqueles experimentos. Mas, já naquela época, o Fleming observou que as bactérias poderiam desenvolver mecanismos para se tornarem resistentes a esse antimicrobiano. Então, quando a gente fala de resistência antimicrobiana, não é uma coisa nova, é uma coisa que a bactéria ela não quer morrer. Então, ela desenvolve mecanismos para que ela tenha uma sobrevida no seu hospedeiro e consiga se multiplicar. Então, ela não quer matar o hospedeiro, ela quer continuar lá dentro. Isso é uma questão da gente começar a estudar esses genes e entender o que está acontecendo. Mas, nós, como bons seres humanos, colocamos esse processo mais acelerado em utilizando os antibióticos sem parcimônia. Claro que, a partir da descoberta, principalmente da penicilina, nós tivemos uma revolução na questão da guerra, principalmente, que os nossos soldados conseguiam voltar e se recuperar através da utilização desse medicamento. Mas nós utilizamos ele à torto e direito. Então, hoje a gente já sabe que a gente tem MDF com antimicrobiano, nós temos roupa com antimicrobiano, nós usamos demais sem pensar que as bactérias também iriam atrás desse prejuízo e se tornarem resistentes, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, que eu tenho que saber os dados atuais, saber o que acontece, para poder pensar num diagnóstico e nós, como no meu caso, que eu sou veterinária, estabelecer um tratamento que pode ser utilizando um antimicrobiano ou não, né? Então, a gente tem que saber essa prescrição de ter um uso racional de antimicrobianos para que a gente evite essa disseminação desses genes de resistência, né? Então, quando começaram a observar essas bactérias com genes de resistência, a princípio não deram muita bola, porque daí começaram a descoberta de novas classes, né? Então, a gente vê neste slide, que em cima a gente tem a descoberta das classes de antimicrobianos, e embaixo a gente já tem a descoberta dos genes de resistência. Então, vocês veem que elas continuam, uma depende da outra, óbvio, porque se a gente tem uma descoberta de um antimicrobiano novo, geralmente os clínicos vão estar usando mais, porque não está resolvendo aquele antimicrobiano antigo, e aí as bactérias vão tendo esses mecanismos de defesa, né, para não sucumbirem em cima desse antimicrobiano. Mas a gente pode ver que mais ou menos na década de 70 até 80 foi o boom que a gente teve das descobertas. Depois, a gente não teve uma descoberta de um antimicrobiano em si. O que nós tivemos foram algumas adaptações, algumas cefalosporinas, que foram de segunda, terceira, quarta geração. Eu coloco um flúor aqui numa quinolona. Então, nós ainda não tivemos um antibiótico totalmente novo há muito tempo. Por isso que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje, porque senão a gente vai voltar para aquela era pré-antimicrobiano. E aí, muita gente vai morrer. Então, a gente já tem algumas previsões, tem a previsão clássica do Jim O'Neill, que ele fez em 2014, que ele falou que se contar em 2050, mais pessoas vão morrer por falta de tratamento de bactérias resistentes do que todas as outras doenças somadas juntas. Isso vai incluir o HIV, vai incluir as pessoas que morrem por câncer. Então, nós teremos mais ou menos 2,9, se eu não me engano, que ele fez a previsão em 2014. Ele já reviu essa previsão e falou que em 2050 nós vamos ter já 39 milhões de pessoas morrendo por falta de acesso ao antimicrobiano
e morrendo por infecção de bactérias multiresistentes. Então, isso é um número muito alarmante, é o que a gente chama de pandemia silenciosa, que isso vai acontecer, não tem como a gente falar que não. Só que a gente pode agir para que isso demore um pouco mais, né? Que morram menos pessoas nesse caso. Então, a gente tem que saber que é isso aqui que a gente tem para trabalhar hoje. Não estamos tendo muitas descobertas, né? Então, por que não está acontecendo isso na indústria farmacêutica? Porque, querendo ou não, a indústria, ela vai mais para o que dá lucro. Então, os medicamentos para câncer, medicamentos pró-HIV também, porque daí cai as patentes, tudo, eles custam até mais, mas eles têm um lucro muito maior para as empresas. Então, no caso do antimicrobiano, a gente tem a questão que ele precisa ser eficaz, ser num valor ok, né, não tão caro, que ele não seja tóxico e que ele seja efetivo em cima daquelas bactérias. E hoje a gente tem essa classificação das bactérias de prioridade crítica, de urgência, etc. E aí o antimicrobiano, ele demora um tempo para ser colocado no mercado, né? Então, aqui a gente tem esse custo de inovação de novas drogas. Então, se coloca assim que mais ou menos a indústria, mesmo não dando tanta importância como a outros medicamentos, ela começa a estudar mais ou menos umas 10 mil substâncias. Começa na pesquisa básica, uma biocina, um prebiótico, um probiótico, que tem algum potencial antimicrobiano. Disso começam os testes pré-clínicos, que ainda não entram os animais, muito menos os humanos. Aí já baixa para metade, 5 mil substâncias. Nessas pré-clínicas que você vai ver toxicidade, dose letal, etc., farmacocinética, farmacodinâmica, já diminui para 5. Então, você viu que se já vem de 10 mil substâncias, já vai para 5. Depois vai para a fase 3, depois vai sendo testado, né? E aí, quem sabe, ela vai virar uma molécula que aí ela precisa ser registrada. Então, demora-se muito tempo. Então, a gente não tem esses novos fármacos na parte de antimicrobianos, porque são muitas moléculas a ser exploradas e demora-se muito por registro, né? Como que tem que ser feito mesmo para até fazer um registro e introduzir um novo medicamento no mercado. Então, isso demora demais, né? E por isso que a gente tem que saber que a gente tem que trabalhar com o que tem. E aí, a gente começa a classificar. Então, se eu tenho um antimicrobiano, eu quero que ele seja efetivo em cima das bactérias. Mas que bactérias que eu quero que ela seja efetiva? Aquelas que me causam mais mortes. Então, aqui a gente já tem essa classificação, isso é uma parte humana. A gente pretende fazer uma classificação na parte animal, mas queria só fazer um parêntese que, assim, na parte humana é fácil classificar, porque é uma espécie só. Então, na veterinária, eu preciso classificar em bovinos, em aves, em suínos, em bovinos entra corte e leite, aí eu vou classificar em cães, eu vou classificar em gatos, eu vou classificar em equinos. Aí você fala assim, mas tem diferença? Total, muita. Isso que eu não vou entrar nem em silvestres, que é um outro mundo à parte. Então, o pessoal fica muito focado em pet, né? E é o que a gente tem menos dados, para falar bem a verdade. Depois da pandemia, né? Porque todo mundo na pandemia, a gente já falou aqui em outras lives, né? Depois da pandemia, todo mundo colocou um pet dentro de casa. Porque ninguém podia sair de casa, então todo mundo colocou um cachorrinho, um gatinho, e isso tirando os outros que pegaram tartaruga, arara, papagaio, macaco, sei lá. Foi feita uma pesquisa agora, acho que só depois do Reino Unido, o Brasil é o país que mais tem pets, mais do que pessoas. Então, e é engraçado você falar isso, porque assim, o que eu vou mostrar bastante é coisa de pets, mas a gente não tem uma legislação para resistência em pets. A gente tem para animais de produção, porque é o que mais se cobra no Brasil, que são aqueles animais que vão ser produtores de alimentos. Então, assim, exato. Então, a gente tem uma legislação em cima disso. Mas qual que é o animal que está mais pertinho da gente, né? É o cachorro que sobe no sofá, é o gatinho que dorme na cama. É o cachorro que está na cama. Exatamente. Então, a gente tem muita coisa científica que eu vou mostrar para vocês, eu vou pincelar, porque a gente tem muito estudo,
Mas eu estou trabalhando para que a gente tenha mais uma visão de saúde única nos pets, porque eles representam uma fatia grande dessa parte de animais e representam também essa disseminação de genes de resistência, né? Então, na parte humana, a gente já tem essa classificação das bactérias de prioridade, né? Então, enterococcus, estafilococcus, a Klebsiella pneumoniae, o Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa, os enterobacters em geral, e a Escherichia coli principalmente. E aí eu coloquei também para vocês entenderem a questão, assim, que é uma coisa a ser explorada muito, muito. Então, a gente sabe que o Acinetobacter baumannii, ele é um patógeno de prioridade numa UTI humana. Então, se é uma pessoa diagnosticada, mesmo que ela tenha vindo fazer outro tipo de cirurgia, ou pegou isso numa questão de infecção hospitalar, ela é tratada como uma prioridade. Na maioria dos hospitais isso acontece. Mas o que eu tenho notado, eu já trabalhei em laboratórios particulares, de isolamento e tal, e aí eu tenho visto assim, como tem crescido muito a questão do Acinetobacter em humanos, a tendência de crescer em animais, ela também acontece. Então, eu fiz um estudo mais ou menos de 1 ano que eu fiquei no laboratório, eu tive um aumento de mais de 200% de isolamento de Acinetobacter. Mas aí você pensa assim, mas o veterinário não sabe isolar? Ou ele não aparecia antes? Então, são perguntas sem resposta, né? Então, por exemplo, o enterococcus, eu tenho isolado um pouco mais, assim, mas o enterococcus, ele não me é importante. Já no humano, ele é de grande importância. O estafilococcus, então também sempre volto a falar. Eu trabalho mais com gram-negativa, mas tenho feito alguns trabalhos com estáfilo, então eu sempre falo para a parte humana. Vocês têm preocupação com Staphylo aureus? Ok. Meu estafilococcus de preocupação é outro, é o pseudo-intermédios. Então eu vou mostrar para vocês essa parte de resistência que a gente está tendo. Então, a gente já tem esses isolados, já é visto isso em humanos. Então, se você trabalha num laboratório veterinário ou se o teu paciente foi diagnosticado com uma dessas bactérias de prioridade, comece a olhar se ele não tem um cachorro em casa, se ele não tem um papagaio, se ele não tem um gatinho, ou se ele esteve envolvido com atividades com animais de grande porte, porque bactérias tem em todo lugar, gente, todo lugar. Então, a gente tem que começar a olhar. Eu escutei hoje que era assim, pensar fora da caixa, mas pensar é pensar, né? Mas a gente olhar para fora da caixa, eu acho que seria melhor isso. Olhar para fora da tua bancada, do teu ambiente, sabe? Porque isso te dá outras ideias e também te ajuda, né, no que você está fazendo do diagnóstico. Então, aqui, esse slide estava já com os de prioridade e esse aqui ficou meio desfocado, mas a gente tem lá na Organização Mundial da Saúde, né, que saiu essa lista desse ano, o Ministério da Saúde já está traduzindo, e a gente pensa em fazer esse em animais, mas aí entra a questão, qual categoria que a gente vai fazer isso por primeiro? Provavelmente vai ser aves e suínos, né? Que a gente tem um controle maior. Mas a gente precisa fazer de todas as espécies. E isso demanda gente, tempo e etc. Mas a gente vê aqui que a gente tem os enterococcus, Acinetobacter, aquelas resistências aos carbapenêmicos, que são a última classe de antibiótico que a gente deveria usar. E eles são antibióticos que não tem no mercado veterinário, mas a gente sabe que os veterinários usam. Porque a gente não quer deixar o animal morrer. Então, a gente também tem que começar a utilizar esses antibióticos com parcimônia. E isso entra muitas coisas, muitas variantes de laboratório, de comissão de infecção hospitalar, que não existe na veterinária, olhar um hospital, saber fazer tomada de decisões com mais de um profissional. Então, entra tudo isso aqui. Então, a gente sabe que temos os críticos, o Acinetobacter, Pseudomonas, e a gente isola isso em animais normalmente, né? De prioridade alta, né? Então, enterococcus, a gente isola, mas é difícil a gente isolar a vancomicina resistente, porque a gente não usa a vancomicina na veterinária normalmente. Talvez em alguns animais internados possa acontecer. O Helicobacter, assim, a gente tem um próprio principalmente de cães, né, que ele também causa uma úlcera importante, né, mas não é bem esse o piloto. Dá para isolar? Poderia isolar em animais? Poderia, mas é bem difícil de acontecer. O
Campylobacter também é a mesma coisa, só em animais que têm já um sinal clínico, mas também não é comum, como é comum em humanos. Já a salmonela a gente tem, dependendo do animal, então a gente faz um controle em aves, né? A salmonela também é comum em aves silvestres, então se a gente pensar na calopsita, no papagaio que está ali, tartaruga acontece também, aquele passarinho do amor, assim, vermelhinho, bonitinho, que está super comum. Então, ela é da microbiota de aves, né? Só ela entrando em contato com outra salmonela ou com outra bactéria pode trocar esses genes de existência, né? A nossa Neisseria é outra que a gente isola, não é gonorreia, mas também pode acontecer. E o estáfilo, a gente tem o aureus, mas o nosso problema é o pseudo-intermédios, né? Já de prioridade média, até interessante a gente trocar essas ideias, assim, porque eu fiz uma disciplina tinha um pediatra, eu não tenho filhos, né, mas um pediatra a gente falando de painel, de Streptococcus pneumoniae e tal, e eu falei, mas pra quê, né? E ele, não, Streptococcus pneumoniae em criança você tem que correr, é uma coisa muito complicada, né? E eu falei, nossa, mas para mim o meu Streptococcus é o zooepidermides, que a gente isola muito em equinos, é muito comum dar uma doença respiratória horrorosa em equinos, mas a gente já tem uma vacina para isso, né? Mas você pensa assim, e um Streptococcus, você vai lá, agrada um cavalo, a criança pega e, sabe, começar a pensar nessa questão. Não é que vocês têm que saber o que acontece em animais, mas vocês ter uma fonte de consulta. Conversa com um veterinário, conversa com uma clínica, um outro laboratório para poder fazer esse meio de campo, né? Shigella é bem complicado também, mas em animais com diarreia, e o Haemophilus dificilmente vai acontecer. Mas a gente tem que saber quais são esses patógenos de prioridade, porque se acontecer no meu laboratório veterinário, opa, errei, a minha identificação está errada, o meu identificador automático pode ter errado, o meu isolamento está contaminado, etc., para a gente ter esse tipo de noção. E aí, volta a falar, né, nessa questão de descoberta de novos antibióticos. Então, geralmente eles já trabalham com 30, 40 novos antibióticos e eles diminuem muito isso para poder fazer um registro. E até agora, esse artigo acho que de 2020, se eu não me engano, mostra-se que ainda não tem nenhum antibiótico com potencial para enfrentar essas bactérias de prioridade, o que a gente chama de escape. Então, a gente tem o foco das empresas tentar descobrir um antimicrobiano que combata essa classe de gram-negativas do escape, que são de prioridade crítica. Então, até agora, não teve nenhum com potencial que possa resolver os casos, principalmente de sepse, de infecção hospitalar, de infecção neonatal. Então, ainda está se pensando o que vai acontecer. Dito isso, vamos trabalhar com o que nós temos. Então, a gente vai começar a pensar o que a gente tem por aí. E aí, por que pensando numa abordagem em saúde única? Então, esse slide é muito legal de vocês pensarem assim, mas então vem a bactéria resistente porque eu comi o frango que tá lá, que comprei lá no mercado. Gente, não é só isso, tá? Não é bem por aí. Então, eu queria colocar alguns mitos e verdades para vocês na veterinária. Eu acho que a minha função um pouco para falar para os microbiologistas em geral é colocar alguns conceitos na veterinária que a gente tem, que não a gente não é o demônio na questão da disseminação de genes de existência, os animais menos ainda. Lembrando-se que sempre um manejo é feito pelo homem, né? O animal sempre é uma vítima. Então, o que acontece? Se a gente pensa aqui, vamos lá primeiro pensando nos humanos na comunidade. Então, a gente sabe que temos aqueles que utilizam os antimicrobianos, tem os pacientes internados, utilização de antimicrobianos, na comunidade sempre tem um assim, nossa, eu tô com uma dor de garganta, tô com uma sinusite, toma moxi com clavulanato. Ou tenho aqui assim, mas eu não tô muito bem, vou pegar aquele resto de antibiótico que eu tenho em casa. Ou uma vizinha, olha, toma esse. A gente sempre dá umas receitinhas assim, né? Já começa daí, o uso empírico, o uso indiscriminado de antimicrobianos. E aonde que a gente pode ter também essa disseminação nesse uso indiscriminado? Então, vamos pensar ali nos animais de companhia. Então, também, nosso gatinho, nosso cachorro, tá ali.
Então, geralmente, saiu uma pesquisa agora do CIDAN, que é o Sindicato de Indústria Farmacêutica Veterinária, ele mostrou que 28% das pessoas medicam seus animais sem orientação de um veterinário. 28%. Então, muitas vezes a pessoa olha assim, ai, mas ele tá ruim aqui, mas ele foi no veterinário um tempo atrás, tá aqui, vou fazer. A gente tem a questão também do custo. Então, nós temos um problema seríssimo, que além do pessoal não quer pagar uma consulta, existe o custo do medicamento. Nós sabemos que o medicamento humano, ele é bem mais barato que o medicamento veterinário. Mas o medicamento... Tudo para veterinário é mais caro. Mas no humano nós precisamos de uma receita. Então, o que a gente está batendo agora na veterinária é que tem esse receituário. Mas, o que a gente também... E não tem, né? Então, você entra na pet shop, aí tem lá do lado da escovinha, você tem um monte de medicamento, assim, e o cara tenta te empurrar ainda. Com certeza. Tem isso, e tem assim, a questão de tratar diarreia com antibiótico, né? Que eu quero morrer com isso, né? Na parte humana não pode fazer isso, mas aqui, vamos usar o metronidazol. Ai, meu Deus do céu. Mas eu gostaria, assim, que também, eu sempre falo para os veterinários também, olha, eu sei o custo que uma amoxicilina com clavulanato humana custa 12, na veterinária custa 25. A gente tem o custo. É melhor ele pagar mais barato e tratar o animal do que ir lá para outro. Tem tudo isso. Temos também a questão que a pessoa vem com o animal, geralmente ele vem num sofrimento, né? Alguma coisa clínica está acontecendo para esse animal vir para o veterinário. E o tutor, ele quer que esse animal saia diagnosticado, medicado e bom. Então, é muita pressão em cima do clínico veterinário. É difícil isso, é complicado, a gente entende. Mas a gente tem que lembrar que a farmacocinética e farmacodinâmica de um medicamento humano é feito por uma pessoa de uma média de 70 quilos, né? Um mediano. Na parte veterinária, ele é estudado para diferentes espécies, porque a gente tem uma diferença entre um cão e um gato, e dentro das espécies, diferença entre raças. Então, nós temos um chihuahua de meio quilo e um dog alemão que tem 80 quilos. Então, as doses são feitas em cima disso. Então, por isso a importância de se usar um antimicrobiano veterinário, né? Apesar do custo, ele é projetado para que se tenha esse medicamento chegue no sítio que ele tem que atuar. Então, é importante a gente falar isso, né? Mas acontece por aí. E aí, então tá bom. Então, também temos esse animal também pode estar internado utilizando esse antimicrobiano nos hospitais veterinários, assim como os humanos. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas, esses animais, defecam, vai ter limpeza, e vocês acham que isso vai para onde, esse esgoto? Para os nossos rios. E aí você pensa, mas e aí? Eu falei, então, se a gente está falando de gene, o gene sobrevive a altas temperaturas, né? Ele é uma proteína. Então, ele vai estar num ambiente aquático. E isso, o que pode acontecer? Num ambiente de um rio, ele pode servir de abastecimento para uma cidade, ele pode servir de abastecimento para uma fazenda, ele pode servir de abastecimento para animais que estão em matas, né? Então, a gente pensa aqui, animais selvagens. Então, esses a gente não sabe nem o que está acontecendo, porque a gente também tem a questão de... tem alguns lugares que eles acolhem animais feridos, atropelados e tal. Então, esse contato também já é diferente. E aí, esse animal já entra em contato com uma bactéria resistente e a questão de uma utilização de medicamento com ele já é mais difícil, porque ele não tem, né? Ele é um animal selvagem, a gente não pode estar em contato direto. Então, a medicação já é diferente. Essas águas podem ir em cima de hortas, hortaliças e vir para o consumo. Então, não é só a questão de produção de animais de carne, né? Onde a gente vai ter isso também, né, em bactérias resistentes. E aí a gente vai para aqueles que usam antimicrobianos para animais de abate. Então, essa parte é bem polêmica, que eu quero explicar para vocês uma questão que tem em suínos e aves, que a gente chama de conversão alimentar. O que significa? Então, esses animais, eles têm uma microbiota própria de intestinos, eles são monogástricos, e aí, para eles poderem engordar, eles têm que ter essa microbiota boa, assim, saudável. E para isso se utiliza antibiótico como profilaxia, uma dose bem mais baixa. Hoje em dia já se faz mais estudos tentando trocar esse antibiótico por outro tipo de medicamento que não seja antimicrobiano.
Mas por que a gente precisa utilizar numa dose pequena? Porque se esse animal ficar doente no meio do caminho, ele não vai morrer só ele vai morrer o lote todo. Então, todo mundo vai morrer. E se você deixa... É um prejuízo muito grande. E a gente não vai ter aquele animal, por exemplo, um frango, não vai crescer em 45 dias para estar pronto para o abate. E aí ele precisa comer pouco e engordar mais para poder estar pronto para o abate. E se ele também não utiliza, se ele fica doente e você vai pôr esse antibiótico ou na ração ou na água, você vai usar uma quantidade muito maior de antibiótico como tratamento. Então, ele ainda precisa utilizar isso numa ração, ele precisa utilizar na água, só que a gente tem que usar com parcimônia. Então, hoje também, vindo também a questão de bem-estar, fazendo lotes menores, hoje o consumidor ajuda muito nisso, né? Um frango orgânico, que se chama, é difícil você também pegar ele sem usar nenhuma vacina. Eles têm doenças virais importantes. Então, vírus a gente tem que prevenir com vacina, não vai ser antibiótico. Então, pensando também em bem-estar, lugares menores onde eles possam andar, a gente tenha um trato melhor, mas a gente tem que começar a acostumar que a gente vai ter um frango que vai demorar mais para ficar pronto para o abate. Então, não dá para dizer assim que na carne de frango tem gene de resistência. Tem, mas aí a gente tem que pensar também na questão no abate, que quem faz o abate é o homem. Então, tem que fazer um abate correto, não pode misturar a parte quando tira o intestino desses animais, não pode contaminar a carne, a água tem que ter um controle de qualidade, as pessoas têm que estar saudáveis, porque elas vão pegar na carne, fazer o processo. Tudo isso envolve. Então, você não pode usar assim, o uso de antibiótico em frango é que está fazendo essas bactérias aparecerem. Não, não é isso. Então, a gente tem que saber que a cadeia é muito maior do que está acontecendo por aí. Na verdade, quando começou, se usava muito mais antibiótico em hospitais humanos. Depois é que foi vendo isso para animais de produção. Então, essa cadeia é bem importante de vocês entenderem que não é só uma coisa, não é só uma causa. E uma influencia a outra, né? Então, se você também tem numa soja que está irrigada, a gente tem ali uma contaminação, essa soja vai virar ração que vai contaminar os animais também, tá? E aí, doutora, só dando uma parte nesse gráfico que a senhora mostrou aqui anteriormente, que eu acho que é bem legal, porque, na verdade, esse gráfico que envolve todo mundo, né, ele, se você olhar bem, né, quando a gente começou a discutir no início da pandemia, né, os vírus selvagens, né, antes da pandemia, eu lembro muito bem disso, antes da pandemia, ninguém falava de coronavírus, né? Eu falava, né, porque a gente tem corona em gatos, já sabia lá dos morcegos. Então, selvagens, aí o pessoal pensava em Marburg, pensava naqueles vírus africanos, Ebola, e acabou que um menos famoso acabou tomando, né, uma consciência grande. Foi o mais esperto. Se você olhar o gráfico da contaminação inicial do corona lá na China, né, do morcego ou do roedor, que até hoje, né, é nebuloso esse início, ele é bem parecido, porque a zoonose, né, o ser humano está em contato com a zoonose e é legal que a senhora falou aí da saúde única, que ela não é só voltada para a bactéria, mas também para vírus e para o fungo. Sim. Porque a partir do momento que você está envolvido dentro do contexto de ecossistema com tudo pode ser... Tudo. Né? Aí a gente tira Candida auris. Ninguém falava de Candida auris há 5 anos atrás. Exatamente. Se você pensar, a gente já sabe que 75% das doenças infecciosas que acometem os humanos têm origem animal, independente qual for a fonte. Então, 75% das doenças infecciosas. Né? Então, assim, quando começou a pandemia, assim, porque eu tenho mestrado em virologia também, então a gente acaba acompanhando algumas coisas. A gente sabia que ia ser um vírus respiratório vindo de um animal, já se sabia, tanto que existia já um monitoramento daqueles morcegos lá. Qual era e onde era. Mas exatamente, mas ia vir e vai vir outros, porque se a gente acha que sabe alguma coisa ali de silvestres, estima-se que tem mais ou menos 5 milhões de tipos virais em silvestre, que a gente não tem ideia. Vamos pensar no H1N1, que veio do frango com o suíno e veio e foi para o humano. Aviária, né? A gripe aviária, a gripe suína. A gente teve vários, como eu posso falar, sinais de que alguma coisa ia acontecer. Porque você tinha, né? E aí você pensa num vírus que é bem mais simples, como é que ele consegue se adaptar? Meu Deus do céu, não tem muita explicação, né? Aí é justamente o estudo hoje da mutação,
que todo mundo achava que era de uma maneira e hoje se viu, comprovou-se que ele é muito mais rápido, muito mais complexo do que simplesmente né, a troca de gene de um para o outro. Então, na verdade, não, bem legal, bem isso aqui é só para fazer um paralelo com o nosso mundo. Sim. Não, com certeza a gente pensar, não dá mais para não pensar em saúde única, em qualquer doença, não dá mais. Porque se a gente começar a pensar assim, que nem há o monitoramento, né? Falando da gripe aviária, da gripe suína, assim, nossa, ela causa uma doença muito pior que o coronavírus. Só que como ele é uma influenza, né, já começa a dar aquela monitoramento. E hoje a gente tem granjas assim livres de doença que para você visitar você tem que tomar banho para entrar. Você não pode, você não pode entrar em todas as áreas. Por exemplo, uma granja que produz ovos, você não visita, não dá para entrar. Então, são lugares muito... eles têm toda uma certificação, assim. Então, a gente tem que começar a pensar isso também na resistência, né? Então, se a gente vê isso no ambiente hospitalar de humano, a gente já tem alguns hospitais que se faz o swab de vigilância, a pessoa está colonizada, ela é separada. Se a gente falar hoje na ortopedia, a maioria deles fazem um swab para ver se está colonizado de estáfilo, faz uma descolonização para não ter um problema de prótese depois, aí é que faz a cirurgia. Meu Deus, a gente pensar isso na veterinária, como é que eu vou descolonizar um cachorro? Me conta, né? Então, são coisas bem complicadas, né? Você pega, por exemplo, um exemplo só que a senhora falou agora, por exemplo, é contaminante de prótese mamária, né? Como é que você vai achar que era um micobactério? Meu Deus! Assim, da onde veio esse micobactério? Estava lá no silicone, mas veio da onde? Da água, da fabricação. E aí a gente nem está falando de tuberculose, porque a tuberculose é o mais famoso. Mas pode ser um ambiental. Ele também tem um micobactério XYZ lá, que você nunca ouviu falar na vida, né? Que é o causador de uma infecção de uma prótese. Então, você viu que veio da onde? Com certeza, veio do ambiente. Ele veio geralmente é uma cirurgia eletiva, né? Que daí pode se tornar um problema de sepse, a pessoa fica mais tempo internada, né? Então, tudo isso. São coisas que acontecem também na veterinária, às vezes vira um animal para fazer uma castração, que é bem comum, e aí ele também, no ambiente hospitalar, acaba pegando alguma coisa e piora a situação dele, né? Então, a gente começar a ter esse tipo de critério também na veterinária é bem importante. E aí, então, o que seria, fazendo esse preâmbulo, né, que a gente tem que algumas verdades e mitos para colocar para vocês. Então, a ideia é a gente pensar assim, a transmissão de genes de resistência de bactérias entre humanos e animais. Então, a gente sempre vai falar de transmissão bidirecional. Dá para a gente saber de quem veio para quem? Quando a gente faz um isolamento, até daria, quando a gente mapeia um plasmídio, né, para ver as mutações, etc. Mas sempre a gente tem visto que, na maioria das vezes, o culpado é o humano, porque o animal, ele não faz... ele geralmente serve de reservatório, muitas vezes ele tem a bactéria resistente e para ele não acontece nada. E algumas bactérias, vamos falar na questão de virulência também, algumas bactérias são adaptadas à microbiota animal. Por exemplo, a bactéria que tem o gene de STX, né, que ele faz uma virulência importante da E. coli, na microbiota intestinal de bovinos, não acontece nada, tanto que ela foi descoberta lá. Se o humano pega essa que faz aquela diarreia extraintestinal, assim, hemorrágica, nossa, ele fica horrível. E quantas vezes, gente, um tratador tá ali? Eu trabalhei com bovinos já, né? Então, você tá ali, fez, a vaca anda, ela defeca, né? Então, sabe, você pensar essas coisas assim, o que pode vir, da onde vem. Às vezes é uma pessoa que está internada, é um tratador, né? Se começar a pensar nessas coisas, tudo isso em cima de leitura, conhecimento, e a gente saber o que está acontecendo. Então, a gente já sabe que existe essa transmissão, né? A gente vê que esses animais, foi o que o Marcos falou, agora na pandemia, muita gente arranjou um cachorro, um gato, e hoje a gente tem, assim, eu demorei para me acostumar para falar tutor, né? Então, não é mais dono, ninguém é mais dono, o animal não é uma posse, ele é tua responsabilidade. Então, você é um tutor responsável. Animais de produção, ainda a gente fala proprietário, porque eles são animais produtores de alimentos. Mas um cão, um gato, uma ave que seja doméstica, né, um passarinho, você é um tutor, você é responsável pela saúde dele também. Quase um filho.
É quase um filho. Tem gente que trata como filho, né? Eu gosto de falar que não, mas às vezes eu falo que é meus bebês, Eu tenho né? uma filha e um salsicha. Os dois têm a minha Aí, atenção igual. né? Então, assim, a gente fica nessa, e muitas pessoas também preferem ter animais do que filhos e etc. Mas hoje a gente tem essa proximidade, essa humanização desses animais. Então, se a gente pensar 20 anos atrás, eu mesmo, meu cachorro dormir na cama, imagina, nunca, jamais. Os meus aqui eu comprei até roupão quando era um filhote, e compra as coisas, e assim vai, né? Então, essa proximidade a gente vai saber que há uma troca, né? Então, também existem estudos mostrando que a microbiota intestinal de um cão domiciliado é mais parecida com a microbiota do tutor do que com um cachorro de rua. Porque a gente troca isso, né? A gente tá ali, não, mas meu cachorro não lambe minha cara, tal. Mas você dá comida, você manipula, você cata o cocô, essas coisas assim. Então, a gente sabe disso, e isso é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que saber, aquelas pessoas hoje também que são acumuladoras de animais, hoje já sabe que é um distúrbio psicológico. Tem pessoas, não estou dizendo a questão de protetores, assim, não é isso, mas tem pessoas que são acumuladores de animais, e isso é um problema de saúde pública, porque a pessoa está ali, ela mesma está colocando em risco esses animais, e ela está se colocando em risco, né, de algumas bactérias serem disseminadas. Então, esse trabalho é muito legal, que mostra, assim, onde ele foi feita essa disseminação de Staphylococcus aureus, medicilina resistente. Então, esse trabalho mostrou que ele isolou essa MRSA em vários locais de um domicílio, onde estava o gato, na questão onde estava o bebê, no banheiro. Então, é um patógeno que, assim, ele não precisa ser resistente e sempre causar doença. A gente sabe que isso vai acontecer dependendo do status imunes do hospedeiro. E, nesse caso, a gente consegue isolar no domicílio. Aí você pensa assim, nossa, mas se eu tô com uma MRSA aqui e acontecer uma ferida, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então, você vê que ele fica adaptado mesmo no ambiente. E o estafilococcus em animais, a gente pode ter isolado ele de urina, de fezes, mas principalmente ele vai estar na microbiota da pele. E em animais, a gente tem a questão dos pelos, né? Mais propício para ficar lá a bactéria. Então, aqui é interessante vocês verem que MRSA, a gente já tem isso isolado tanto no ambiente como em animais. Então, se você vê isso isolado no teu laboratório, ou um paciente que foi isolado, começa a pensar no ambiente. Isso é One Health. Isso é saúde única, olhar o ambiente onde ele vive, tá? E aí a gente vai comentar, então, dessas primeiro das bactérias gram-positivas, depois das gram-negativas, rapidamente. Então, mostrar para vocês o Staphylococcus resistente à meticilina, os enterococcus resistente à vancomicina, tá? Que a gente tem, por enquanto, de isolamento. E aí, esse aqui é um paper muito legal, porque o que é o nosso principal isolado clínico em animais? Principalmente urina e pele. Então, quais são os exames de microbiologia que se vai num laboratório veterinário? Pele e urina, os principais que se pede ali. Na questão da pele, diferente do dermatologista humano, geralmente o pessoal faz um suave. Então, eu posso dizer que essa estáfila é da microbiota ou que está causando a lesão? Depende do veterinário que coletou. Nós temos, sim, estafilococcus que fazem pústulas, que fazem lesões, tal, mas ela também pode estar ali bonitona no ambiente ali da pele, e não é bem ela que está causando o problema desse animal. Mas, antigamente, então, os médicos sempre ficavam, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, e os veterinários começaram a também ver isso. Não, MRSA, vamos prestar atenção. Mas aí nós começamos a ver, não, mas a gente isola muito mais o pseudo-intermédios. E ele, safadinho, começou a pegar esse gene de resistência também. Mas a gente não usa a vancomicina para tratar uma pele. Mas ele está pegando a resistência. Sem contar que ele está pegando também resistência a beta-lactâmicos. Isso está muito comum, por causa do uso indiscriminado de beta-lactâmicos em problemas de pele em animais. Então, esse paper é muito legal, olha, é de 2012, né? Mas ele está muito atual, falando assim, mas o pseudo de intermédio de resistência à meticilina é uma preocupação? Porque se a gente tem um animal em casa que tenha isso, primeiro que a gente demora a tratar esse animal, depois ele pode passar essa bactéria para o humano que está em casa também, né?
E aí a gente já tem isso, né? Vendo essa transmissão. Então a gente já tem, ó, humano para cachorro, né? Dessa transmissão. Se coloca muito no laboratório humano, quando isola pseudo-intermédios, eles sempre estão olhando assim que tem um animal envolvido nesse caso aí, porque o pseudo-intermédios não é comum em humanos, então sempre vai ter um pseudo-intermédios, vai ter um animal envolvido nesse processo, né? Então a gente pode ver isso também, que nós vamos ter esses estafilococos em ambiente, principalmente ambiente de clínica veterinário, em abrigos isso pode acontecer. Então, quem que está monitorando esses abrigos também? Que vai animal de rua, sem critério nenhum, eles não têm nem tempo para fazer um exame. Quanto mais dinheiro, né? Eles nem têm dinheiro para ração, quanto mais é verificar. Mas o que a gente coloca é que aquelas clínicas que têm um pouco mais de consciência, observar que esse animal que está vindo, não colocar no mesmo local da internação, tentar fazer um swab para identificar, fazer um exame microbiológico para saber o que esse animal tem. Então, aqui vocês podem ver que MRSA, meticilina resistente, a gente está tendo, assim, direto aqui na veterinária, tá? E os enterococos? Então, enterococos, a gente tem o Feccio fecalis, né? Então, a gente tem que saber que vai ter sua resistência. Quando a gente isola enterococos em amostra animal, assim, o veterinário já fica doido, né? Porque ele já tem a resistência intrínseca. Então, ele fala, vou tratar com o quê? Eu falei, reze para não ser ampicilina resistente e não ser vancomicina resistente. Aí você vai ter alguma coisa para tratar. Se não, a gente vai ter que pensar em outra coisa. Então, a gente já tem aqui, né? Então, a gente pode ver que enterococos, onde a gente vai isolar em cães, em pequenos animais, digamos, né? Em amostras intestinais e amostras de urina. Urina a gente acaba fazendo também alguns isolamentos de enterococos. Mas você pensa assim, mas para que eu vou fazer uma amostra intestinal de cão? Tem veterinário que pede, que manda as fezes, e aí a gente isola o enterococos, às vezes nem é isso que está causando a diarreia no animal, mas ele está lá como reservatório. Então, a gente já tem aqui, né? Então, ele já isolou em humanos, cães e gatos, lá na Holanda. Já temos aqui, isso aqui é muito interessante, que eles deveriam estar num programa de vigilância para a vancomicina resistente. Então, as clínicas deveriam fazer isso. Existem testes rápidos para você identificar um enterococcus, né? Se fazer observação, faz uma bile, já faz um disco de vancomicina, tá ali, dá para fazer, não é tão caro, né? Mas isso precisa ser instituído, por isso que a gente tem que falar de saúde única, mostrar a importância disso na parte humana e a gente começar a fazer essa vigilância em animais. E aqui, interessante que essa é um artigo que eu fiz, né? A gente isolou uma vancomicina resistente nesse laboratório. Então, quando isolava, a gente testava 3 vezes, se era, se não era, mandava para molde, fazia. Sim. E aí a gente sequenciou, né? Mas demorou um pouco, assim, porque como era um laboratório, ele só recebia amostra, não sabia do caso clínico do animal. O pouco que eu sei é que esse animal foi de uma ferida, era um pastor ou um pastor belga, não me lembro. Mas ele teve uma ferida abdominal, porque ele se machucou nessas lanças de grade, né? E aí foi isolado esse enterococos e tal, assim, e depois rumores que o dono dele era um gastroenterologista. Então, assim, eu não consegui ir atrás, porque passou muito tempo, né? Mas você vê, assim, que como isso influencia também. Eu gostaria de ter feito um swab no dono, mas não deu, né? Eu sempre penso assim, vamos fazer um swab no dono do animal, mas às vezes não dá certo. Você pensar no conceito de One Health, né? Na verdade, não é só o pet que tem que ser analisado. Não, a pessoa que convive com ele também. Vem cá, amigo, eu tenho que verificar se você está carregando alguma coisa. Eu posso dizer assim que agora eu mandei para publicação, eu tinha um outro cachorro antes, e a gente tinha a mesma bactéria compartilhada dele, era um pouco mais resistente, e eu mandei sequenciei as duas mostrando sim. Aí a gente viu que quem levou para quem? Provavelmente eu, e também porque ele se enfiava lá no laguinho do Ibirapuera, lá que já foi comprovado que tem gente de resistência lá, ele entrava lá, provavelmente ele pegou um pouco mais ambiental, mas ele ficou 5 meses com essa bactéria. Eu fiquei acho que 2 meses, mas ele não tinha problema nenhum, não tomava antibiótico, não tinha diarreia, mas estava eliminando um CTX-M8 lindíssimo. E aí você pensa assim, mas virou um reservatório, mas a microbiota intestinal dos cães, ela se renova, né? Não tem nenhum problema.
mas ficou como um reservatório. Então, esse aqui a gente viu um enterococcus, assim, que, nossa, mas é importante numa ferida. É difícil um enterococcus de ferida em cães. Geralmente ele vai ter uma E. coli, até um estáfilo, né? Mas nesse caso a gente conseguiu fazer esse isolamento, tá? E aqui também a gente foi feito um trabalho, né, de mostrar quais são esses enterococcus vancomicina resistente em cães e gatos, para você mostrar a importância que existe dessa vigilância. Ainda são poucos isolamentos, mas é porque não sabe ou porque não tem, né? Então, essa pergunta que fica. Então, a gente tem alguns aqui, ó, em Portugal, né, no Canadá, tal, mas precisa de mais isso, porque é um patógeno de prioridade crítica em humanos. Então, talvez fazer uma questão de um monitoramento, uma vigilância, se faz muito necessário, tá? E aí, agora, então, vamos para as bactérias gram-negativas, que é o nosso pior problema, né? A gente sabe que a maioria das doenças são causadas pelas gram-negativas, pelas características delas, né? E são as mais isoladas em animais. Então, quais são os nossos problemas, né? Então, de prioridade crítica. As enterobactérias resistentes a cefalosporinas de terceira geração, aos carbapenecos e as polimixinas em animais. Mas a questão da polimixina, até 2014, a gente usava polimixina em frango como um promotor de crescimento. Nossa, mas vocês estão loucos? Mas assim, juro para vocês, eu não sou da parte de aves, mas daí comecei a trabalhar com resistência mais ou menos nessa época. Eu falava assim, mas eu não sabia que usava polimixina em humano. Então, essa falta de conversa é que daí resultou num trabalho que a gente isolou, MCR1, e aí viu assim que não dá mais para usar em frango, porque se usa na internação humana, mas eu não sabia. Uma lenda, eu lembro disso, sempre teve uma lenda de alguns anos atrás, de que todo frango, né, o Chester, né, que tem um peitão, né, que justamente tem hormônio, e aplicavam avoparcina. Aplicava avoparcina, mas ela não é um hormônio, né? No Brasil nunca foi o hormônio mais a avoparcina, entendeu? Para ele poder ficar com o peitão e você se tentar assim, selecionar as bactérias daquele frango. Eu não sei se é lento, se era... Então, vamos derrubar mais um mito também. Não existe utilização de hormônios no Brasil. Não existe. É proibido há muitos anos. O que é o Chester? O Chester é uma ave modificada geneticamente para ter mais peito. Tanto que a gente não come coxa dele, não tem asa, né? Então, ele geneticamente foi criado para ter mais peito. Então, ele é feito para isso. O que acontece em suínos também? A gente tem outras raças de suínos que são próprias para um tipo de carne. Então, a gente não tem essa utilização de hormônio, principalmente porque ele sempre foi um medicamento caro no Brasil. Eu sei que um tempo eu fui para o Paraguai, você comprava hormônio assim do lado da lojinha de perfume lá no Paraguai. Era super comum. Só que nós temos uma genética muito boa, nós temos a questão de pastagens muito boas, né? Falando em bovinos, mas em frangos não tem como você utilizar assim. Então, ele era utilizado uma genética e uma alimentação, mas usava avoparcina, não usa mais, polimixina, colistina era muito utilizado, porque era um medicamento barato, porque a gente comprava em pó, em tonelada, e colocava na água. Mas aí viu-se isso, então, em humanos, não dá para usar, então não vamos usar. Então, não é bem por aí que a gente, nossa, vamos usar e pronto, não é assim que funciona, né? Então, a parte também de nutrição de aves e suínos, eles têm um conhecimento científico, assim, que é impressionante. Eles fazem muita pesquisa em cima, sabem exatamente o que acontece na microbiota, eles fazem conta, né, de carboidrato, de proteína, tudo para aquele animal conseguir chegar num tempo de abate ideal para render. Então, nossa parte de nutrição, assim, nossa, é outro mundo também para falar. E aí, o que a gente também observa, né? Então, quais são nossos problemas? Do Acinetobacter, que está aparecendo, e as pseudomonas, né, resistentes aos carbapenecos. E aí, a gente também coloca uma questão assim, temos resistência das quinolonas, os aminoglicosídeos, tetraciclinas, o que acontece? Hoje, na parte veterinária, a quinolona é o boom do momento. Então, ficou ruim, quinolona. Ficou ruim, quinolona. Então, a gente tem que educar o veterinário a fazer esse escalonamento. Primeira coisa, faz um diagnóstico, um exame microbiológico, e aí você vê, a partir do perfil de sensibilidade que essa bactéria vai te mostrar, o que você vai utilizar. Volto novamente, que vem o proprietário. Mas eu quero que ele já saia medicado, eu quero já comprar. E também falta de conhecimento do veterinário, que
por ganhar uma canetinha de uma indústria farmacêutica, vai lá e prescreve. O médico, pelo menos, ganha uma viagem para Paris, né? Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia perguntar para a senhora justamente se, já que você trabalhou tanto nessa área justamente de criação, né? E é aquilo que eu falar onde eu trabalhei, a gente falava muito sobre isso, que era um trabalho inglório, né? Que a gente fazia campanhas, eu trabalhava com marketing, então a gente fazia campanhas lá no início, quando apareceu o stewardship, né? Ninguém falava de stewardship. Nossa, meu sonho é fazer isso na veterinária. Há 15 anos atrás falava, a gente fez palestra de stewardship, trazer um conceito americano e tal. E aí uma das coisas que era tipo assim, sabe aquele de botar o dedo na ferida e falar assim, peraí, na área clínica, né? A gente tem a área diagnóstica, da onde eu sou. Diagnóstico, eu não sou farma. E aí você vai, faz palestra, vai para o congresso, BRCast, né? Então, estou falando antes do BRCast, né? Sim, lá quando era o CLS. Quando era tudo mato. Vou entregar minha idade. A gente falava de NCCLS, né? Entreguei minha idade aqui agora, NCCLS. Os navios nem sabem o que é NCCLS. Então, a gente tinha esses documentos americanos, traduzia, tentava fazer, passar para o cliente aquilo tudo, né? Isso foi junto com a automação, para colocar automação no Brasil e tal. E aí, era um trabalho inglório, porque, na verdade, a gente tinha todo um direcionamento para falar desde aquela época. Olha, primeiro, você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai prescrever, né? Então, a gente falava com médicos, pegava speakers para falar isso no congresso de SBM, SBPC e por aí vai. E, ao mesmo tempo, a farma, né? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando a realidade, o mundo como ele é, né? Nelson Rodrigues, o mundo como ele é. Enquanto a gente fala sobre uma parcimônia de direcionar, não compra medicamento, não medica o teu gato com o cara do balconista, que não é farmacêutico, nem veterinário, ele é um balconista, ele ganha por produção de vender, né? A farma, ela vai massificamente... Eu lembrei disso que a senhora falou daqui no Lona, né? Então você tem quinolona, você tem outras drogas agora famosas de multinacionais que o cara vai visitar consultório, vai visitar fatalmente agora está visitando também veterinária. Antigamente era só consultório, agora está indo veterinária e ele fala assim: usa essa droga, usa essa que é potente, isso aqui mata tudo. Ah, mas custa mais caro, mas isso aqui é bacana. Então, tipo assim, é inglório, né? O trabalho que a gente faz, tenta direcionar para ter um direcionamento do stewardship, ou seja, gerenciamento de antibiograma, quando você tem uma massa muito mais forte, muito mais rica, muito mais cheia de predicados, como a senhora falou, né? Eu não falei nada, mas a senhora falou. E hoje em dia a lei não permite isso. Viagem, hoje em dia não tem isso mais. Eu acredito. Mas pelo menos, não sei, né? Médico sempre ganha alguma coisa. A gente ganhava uma canetinha e ainda prescreveu um bloquinho. Porque aí é o mesmo dilema que a gente tem na clínica, quando você está com infecção urinária, tipo assim, amigo, vai tratar com Bactrim, custa R$3,50 na farmácia. Não, vou usar uma quinolona de terceira geração, custa 120. Na veterinária... Na veterinária não acontece a mesma coisa? Então, na veterinária é mais grave ainda. Vou te dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, a gente falando da quinolona. Ah, nossa, não, você resolve, já vai ele de primeira e tal, não sei o quê. Aí, o veterinário... ganha uma canetinha ou não ganha, ou escuta de um ou outro. O veterinário ele gosta muito de escutar, né? E ver a propaganda e tal. Aí nós temos aminoglicosídeos que funcionam muito bem, mas o veterinário ficou naquela que o aminoglicosídeo é nefrotóxico, então ele não usa de jeito nenhum. Mas uma vez eu tive que brigar com o intensivista, que eu falei assim: se você não vai se livrar desse proteu, se você não usar uma amicacina, ele não é doente renal, ele está internado. Depois de 28 dias, volta à função normal. Só que aí eu fiquei mais tranquila, porque esses dias eu estava no BRCast, aí o doutor Alexandre estava falando também, assim, que ele defende muito a amicacina também. Aí ele falou assim, sabe por que não usa? Porque é um medicamento barato. Então as empresas não estão em cima para vender. O pessoal, é nefrotóxico, não vou usar nunca. E aí tá. Aí o que acontece? E aí o que acontece? Barato, como não usa, ele é um medicamento muito barato. E aí, como não usa, a gente quase não encontra resistência a aminoglicosídeos. Porque não está usando, isso é básico para mostrar, né? Ao mesmo tempo, as tetraciclinas, né? Então, na veterinária, ele também é um medicamento mais barato. Então, em grandes animais se usa muito, né? Mas ele é um medicamento básico, tá para usar. Outro exemplo também que é interessante, saiu uns 8 anos atrás, mais,
uma cefalosporina de terceira geração na veterinária, só que ela tem uma liberação mais lenta. Então, você faz uma dosagem a cada 15 dias. Meu Deus do céu! Olha, mas ele custava R$400, ele ainda é bem caro. E o pessoal, não, porque esse resolve, porque esse... Eu falei, gente, mas você vai fazer uma aplicação para uma dermatite por R$400. Ah, mas é um cachorro de fazenda, ele não pode voltar aqui direto. O proprietário não consegue dar o medicamento. Eu falei, gente, mas é uma cefalosporina de terceira geração, você ia resolver com uma amoxi. E aí ainda tem isso. Só que agora, vou mostrar para vocês, a gente está com resistência a cefalosporinas direto, é comum, já é bem comum na veterinária. Por quê? Porque usavam essas cefalosporinas mais avançadas para qualquer tratamento. E o que vai acontecer agora também são as quinolonas. Eu já isolei gente de resistência à quinolona, assim, porque o pessoal está usando, né? Então, o que a gente tem? Só lembrando, basicamente, eu não vou entrar, assim, bem cientificamente nisso, quais são os genes que a gente vai observar, então, que a gente vai ver muito? São as beta-lactamases de espectro estendido. Então, quando a gente faz esse isolamento no laboratório, interessante que muitos clínicos não sabem o que é. Então, a gente tem que falar assim, olha, deu uma SBL, ela vai hidrolisar todos os beta-lactâmicos. Quais são todos? Penicilina, cefalosporinos, monobactâmicos. Ah, mas aqui deu sensível o perfil. Gente, uma coisa é ter o gene, outra é a expressão gênica. Então, muitas vezes em máquinas automatizadas, pode até ter enzimática, só que no antibiograma ele pode até dar sensível. Só que daí você tem que pensar, gente, pensar não dói. Ora, se a minha bactéria tem um gene, mas está sensível, quer dizer que ela não está expressando. Se eu usar o antibiótico, o que vai acontecer? Né? Então, é uma coisa assim, básica de se pensar, que a gente fala isso para o clínico direto. E aí a gente tem mais 700 variantes prescritas já, né? Então, o CTXM tem aí a dar com o rodo. Então, é o que mais a gente vai isolar, que nas enterobactérias, as beta-lactamases. Então, principalmente E. coli e Klebsiella é o que a gente vai ver na prática clínica. Então, a gente viu, já está vendo isso em cão, em gato, em equino, em bovino, animal selvagem também. Então, aqui alguns exemplinhos para vocês. Então, a gente tem muito diagnóstico de SBL em E. coli de urina de cão, porque é uma das principais queixas, né, principalmente em cães. A gente vai ter mais em cães do que gatos, porque eles são acometidos mais de infecção urinária do que gatos. Em gatos, acontece de ficar mais grave, mas a gente tem essa questão dos cães, de levar e fazer. Então, quais são as dificuldades que o clínico vai ter quando a gente vai isolar uma beta-lactamase numa E. coli isolada de uma urina de cão? O que ele vai tratar? O que ele vai usar, né? Então, também a gente vai ter essas SBL nas unidades de tratamento intensivo. Hoje a gente já tem UTI veterinária, suporte intensivo, porque o animal também, ele está se descobrindo novas alternativas de tratamento em animais, e o pessoal está vendo que esses animais estão vivendo mais, né, mais tempo, porque a gente está cuidando mais, então estão se especializando mais nesses tratamentos. Mas aí a gente vai ter essas unidades com Klebsiella com SBL, E. coli com SBL, e aí o que a gente faz, né? Então, se ela é resistente, o que a gente vai fazer? Então, esse aqui são 2 trabalhos que eu fiz, que foi bem interessante. Eu trabalhei num laboratório que era dentro de um hospital, assim, já tem um tempinho. E aí eu me dava muito bem com o pessoal do intensivismo, né, da internação, e propus para eles assim, falei, gente, vamos fazer um swab de vigilância nos internados, o que a gente tem aqui? Ah, vamos, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma Klebsiella, que era um cão que estava com infecção urinária, que era recorrente. E aí a gente sequenciou e viu que ela era uma CTX-M15, que na época, agora já está mais disseminada, mas na época o CTX-M15 era mais isolado de humanos internados, era difícil ter um isolamento em animais. Então você vê que ela já está disseminada por aí. Esse outro também, que foi de um cão, esse primeiro foi de urina, e esse outro foi um swab de vigilância. Era um cão que estava internado por outra questão, não era bacteriana, e eu fiz um swab retal dele. E encontrei uma CTX-M15 colonizando nesse animal. Esses dois não tinham a ver um com o outro, não eram do mesmo proprietário, e não estavam ao mesmo tempo nessa internação. Você vê assim, bom, se eu tenho uma CTX-M15 que está no animal colonizando, então ele está soltando pelo ambiente, não é? Ele não vai no banheiro lá dar a descarga.
Então, também aqui agora está para, se Deus quiser, sair essa publicação, do meu cachorro e eu tivemos a CTX-M8. Ela era mais virulenta, nenhum dos nós dois tomava antibiótico, não, mas eu já estava no laboratório trabalhando com resistência. Então, assim, a gente foi analisando quem passou para quem. Eu passei para ele, né, obviamente. E aí a gente também já tem aqui também visto, né, como a KPC, o CTX-M15 também é um patógeno de prioridade em humanos, já se foi olhando assim, aonde que a gente tem isolado isso, né? Então, a gente tem esse isolamento em humanos, dessa Klebsiella, que é desse ST392, e aqui no Brasil e na China já tivemos tanto em humanos quanto em cães, né? Então, a gente vê que essa Klebsiella é muito comum em ambiente hospitalar humano, mas a gente já está tendo isso em cães. Ah, quem está levando para quem? Aonde que está acontecendo? Entra aquele gráfico que eu coloquei lá do início. É na parte de ambiente, é um proprietário que é médico e está indo para casa, é um enfermeiro, etc. Então, a gente tem que lembrar disso também, tá? E as carbapenemases? Ai, gente, olha, quando vem isso e aparece no laudo clínico, que é chorar, né? Então, quais são os antimicrobianos resistentes? Etapenem, mepenem, meropenem. Então, a gente sabe que se usa muito mais é o meropenem. Na veterinária também está usando. Então, eles deveriam ser antibióticos de última escolha, mas a gente sabe que se utiliza em hospitais veterinários e também a gente sabe que está se utilizando muito na prática de equinos, que é muito complicado, porque um animal grande, que ele tem um valor econômico, né? Porque a gente tem a questão de equinos. O equino é o cavalo que vale mais de R$1 milhão. Então, o cara... Também, que ele vai ser ou aquele de montaria, do milionário, lá de Abu Dhabi, que vai ser reprodução, ou é aquele que corre, porque vocês não têm noção quanto que é dinheiro no jockey. Então, ele é uma questão de aposta até hoje. Toda quinta-feira tem páreo. Então, é um animal que em 1 ano e meio ele tem que estar correndo. Então, ele não pode morrer. E eles têm muita infecção neonatal. Então, tá disseminado. É dali carbapenêmico, assim, demais. E aí a gente pensa, mas não é para usar em pequenos animais. Está raramente descrito. Não é bem assim que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que esse gene de resistência, né, seriam essas serina carbapenemases, que o pessoal popularmente chama de superbactéria, mas na verdade é uma bactéria multiresistente. Então, se disseminou esse conceito da KPC, que é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, né, o ASE de enzima, mas não é só a Klebsiella pneumoniae que tem. Então, a KPC ficou assim, né, mais popularmente conhecida, mas a carbapenemase pode ser da Cinetobacter, da Pseudomonas, da E. coli, qualquer uma dessas enterobactérias pode vir a adquirir essa enzima que é mediada por plasmídio. Então, ela é muito mais fácil de ser disseminada porque é um elemento genético móvel. Então, a gente pode ter ela aparecendo por aqui. E aí, quais são as principais enzimas que a gente encontra em humanos e a gente já está vendo isso em animais, né? Então, a gente tem a VIM, né? A NDM, que agora também eu vi num congresso médico, a NDM estava assim, aparecendo. De uns 5 anos para cá, ela deu uma diminuída. Parou um pouco. Assim, tá difícil de ser isolado. Agora, eu participei de um estudo também, a gente isolou uma NDM num tamanduá nas fezes dele. Então, a gente mandou para publicação, tamanduá no zoológico. Na verdade... Da onde veio o tamanduá? Eu não vou falar qual é o zoológico, mas, assim, ele veio por suspeita de micobactério. Dá muito micobactério nesses animais, mas é ambiental, não é o tuberculosos. E aí ele estava na suspeita e eu pedi para coletar fezes, porque a gente consegue isolar também das fezes o micobactério, né? E aí o menino do laboratório, ele assim, vou passar no meio aqui. Cresceu uma E. coli, ele começou, eu fiz o teste com ele, falei, deu uma NDM. Fomos, sequenciamos, deu mesmo. Então, assim, tá aí mesmo. A SPM, que é a nossa brasileiríssima, né, São Paulo metobeta-lactamase, ela também tá numa incidência baixa, a gente ainda não tem isolamentos em animais, né? E a Oxa 23, que tá aí também, a gente tinha a Oxa 48, mas a 23 é que está sendo de prioridade crítica nos não fermentadores. Então, aqui já se coloca, né, a Organização Mundial da América Latina, né, a OPAS e a PAO, ela já colocou um alerta nessas combinações dessas
carbapenemases em enterobactérias, né? Então, colocou aqui em 2021, isso é de alerta, então se isola em humanos, tem que fazer uma notificação, e a gente deveria começar a fazer essa notificação em animais também, né? Então, aqui, ó, temos também esse complexo que tem a ver uma Klebsiella que tinha KPC e NDM, então ela era, assim, premiadíssima, que foi encontrada tanto em animais quanto em humanos aqui na América do Sul. Então, uma KPC que tem esses dois, meu Deus do céu, né? Você corre. E aí também a gente começa a ver a identificação de KPC mais em E. coli, né? Então, em animais de companhia, eles são complicados. A gente já teve, né, uma publicação em 2018, né? Então, agora a gente tem mais. Eu estou trabalhando com umas KPCs que eu isolei também de urina. Então, eu estou trabalhando com elas, que eu fiz alguns isolamentos, vendo se elas são clonais. Então, a gente tem isso isolado já aqui em animais, vamos ver como é que está sendo, como é que vai acontecer para frente. E temos também essas Klebsielas, principalmente hipervirulentas, aquelas hipermucosas, que a gente não consegue nem fazer o inóculo, né? Então, a gente já tem uma KPC hipervirulenta, que também é uma super premiada de uma Klebsiella, infectando um cão. Né? Então, a gente tem ela aqui, esse aqui é o plasmídio dela. Bem interessante a gente ver que pode ser vindo de um ambiente hospitalar, mas infectou um cão também, né? E aí aqui foi feito também em animais, né, dessas potenciais produtoras de carbapenemase, o que já tem no mundo em animais. Então a gente vai ver aqui, ó, no Brasil, nós já temos KPC1, 2, já vamos ter aqui na Espanha, a VIM, temos NDM, então agora também aqui no Brasil, agora que se que publicar vai ter esse do tamanduá, né? Então a gente está vendo que existem, ó, aqui a Acinetobacter, eu já isolei alguns Acinetobacters, ainda nem um Oxa 23, né? Mas também a gente pode ir atrás, né? Já temos uma VIM de pseudomonas, e interessante mostrar aqui para vocês que a gente sempre fala que a gente está compartilhando mais do que amizade com esses cães, né? Então, nós já temos essa transmissão, então, ó, entre cães e humanos da família, uma NDM, CTX-M9, que é bem comum também, é bem comum em animais. E aqui, esse trabalho foi de um colega meu, que é até ele que me deu esse slide, mostrando a transmissão de um paciente para um animal. O que aconteceu? Esse animal foi com um caso de otite, né, inflamação do pavilhão auditivo, e ele foi feito o isolamento de uma pseudomonas muito resistente. E aí esse meu colega, ele teve, assim, né, esse caso foi em Santos, se eu não me engano, e aí ele conhecia a pessoa e foi ver, e aí ele descobriu que um dos tutores tinha voltado de um internamento onde ele teve uma pseudomonas bem resistente. E aí, por conhecimento, uma cidade menor e tal, ele conseguiu o consentimento e conseguiu pegar essa pseudomonas da pessoa que estava isolada lá no hospital. E aí foi feita essa comparação. Então, foi visto que a pessoa que veio de uma internação, de uma UTI, se recuperar em casa, estava com o cachorro, porque o cachorro estava bem mal quando a pessoa estava fora, conviveu com essa pessoa e pegou essa bactéria que ele trouxe do ambiente hospitalar. Você vê que isso é bem complicado, e uma pseudomonas resistente para uma otite de cão, olha, dá um trabalho que se começa com um medicamento tópico, mas uma pseudomonas já é resistente. Multiresistente, não tem medicamento tópico que você consiga usar. E aí você vai fazer um injetável, nem sempre dá certo, não consegue e tal. Então, assim, foi um trabalho muito interessante de te mostrar essa transmissão que a gente comprovou que foi na parte humana, né? Então, você pensando assim, o que nós devemos olhar, né, de análise, de pensar um monitoramento? Então, nós temos pouquíssimos dados na veterinária, né? Temos mais aqui em humanos, alimentos, né? Temos um pouco aqui em bovinos, aqui mais em humanos. Então, a gente olhar quais são essas E. coli de genes de resistência de prioridade crítica, a gente precisa muito mais dessa vigilância, muito mais. Temos dificuldades, estados muito maiores, dificuldades de isolamento, dificuldades da gente chegar a esse diagnóstico, mas a gente tem que começar a pensar nisso daí como um todo, né?
Então, a gente vê aqui, ó, que a gente também tem, só fazer um comentário, a gente está focando mais em resistência, mas a gente está vendo aqui, ó, várias resistências, ó, a colistina, tá bem pouco agora, né? Porque a gente não está mais usando mesmo, né? Rifampicina é um medicamento que é difícil ser usado, usa-se de vez em quando em infecção urinária, a sulfa é muito comum, ó, a fosfomicina. Se pensar em pequenos animais, a gente nem prescreve, porque a dosagem é muito grande, né? O fenicol também, o cloranfenicol, ele é banido em outros lugares. No Brasil se usa só como medicamento tópico, mas o cloranfenicol não funciona em pseudomonas, né? Então a gente tem aqui, ó, os beta-lactantes e também pensando na virulência, porque muitas vezes a gente vai ver uma bactéria resistente, mas ela não é virulenta, né? Pode acontecer dos dois? Pode, né? Principalmente a 131, ela acontece bem isso. Mas pode ser que ela seja só virulenta, não resistente, aí você dá graças a Deus até, né? Mas aí a gente vê todas as toxinas, aquela questão de aderência, e isso prejudica o hospedeiro, porque ele vai dar sinal clínico muito mais exacerbado numa virulência, né? Numa resistência, ele pode não responder o tratamento, mas nem sempre ele apresenta sinais clínicos tão graves. Numa bactéria virulenta, sim, né? Então a gente vai olhar ela por ali. E aí a gente vai ver aqui, ó, é interessante que esse aqui eu coloquei que é um trabalho que foi feito agora, de genes de resistência lá na Paraíba. Eu dou aula na pós-graduação, lá na veterinária, mas é interessante que eles começaram a ver quais estafilococos foram isolados e já viram aqui que resistência à tetraciclina, super comum. Mas a gente achou um MEC-A aqui, né? Um BLA, né? Que é um beta-lactâmico. E olha aí o que está acontecendo. E não é no aureus, né? Então ele achou em outra espécie de estafilococos. E aí, finalizando, que a gente pensa assim, mas tá bom, então vamos falar disso. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Fazer essa integração do médico com o médico veterinário. Então, a gente tem que saber que a gente tem que trabalhar junto, porque muitas vezes o médico, ele não vai pensar numa zoonose. Tem muitas vezes que a gente fala, então, vou dar um exemplo aqui que é de vírus. Quando eu falo com algum médico sobre a raiva, né? Então, para eles, a raiva é somente do cão, aquele cão babando, fazer a vacina. E aí, uma vez eu fui para um médico, eu falei assim, então, a gente tem dois tipos de raiva, furiosa, que é em carnívoros, e a gente tem a raiva paralítica em herbívoros. Ele ficou olhando assim para mim, mas bovino pega raiva? Eu falei, todos os mamíferos podem pegar raiva. E assim, já teve até um acidente, acho que foi no Paraná, se não me engano, de um bovino, foi no Paraná, um bezerro, não tava, né, não sabia que estava com raiva, mordeu a mão do proprietário, e o proprietário morreu de raiva. Porque ele não, assim, mordeu de espasmo, não foi que ele ficou furioso, ele estava deitado, o proprietário foi tentar medicar, e o bezerro mordeu, passou 2 dias, o fazendeiro morreu de raiva, e fizeram o diagnóstico. Então, tem que pensar que se você faz um isolamento, o pessoal de laboratório também vai passar isso para o médico. Olha, começa a ver se não é alguma disseminação, dá uma ideia, assim, e ter esse contato próximo, porque a gente tem essas bactérias disseminadas por aí. Na parte veterinária, você falou do stewardship, assim, que é um dos meus sonhos, eu ainda vou trabalhar para isso acontecer, mas a gente tem alguns guias, mas são guias europeus, a gente não tem um guia brasileiro. Então, a gente tem alguns guias, que aqui eu estou colocando, né, de urinário, onde ele fala como que você diagnostica, quais são as bactérias que acontecem, como que você vai escalonar um antibiótico. Isso tem para urinário, respiratório, acho que de sangue e dermato. São 4 guias, né? 4 guidelines pela Sociedade Europeia de Clínicos de Pequenos Animais, onde ele te direciona, né? Então, na verdade, eu estou tentando falar com um deles aqui, se eu traduzo esses guias para cá para ser mais utilizado. Mas eles são guias online, gratuitos, e o último é de 2019, eu acredito que eles vão fazer um para o ano que vem. Então, é uma sociedade que está em cima, e muitos deles também participam no Eucast Veterinário. Então, eles estão sabendo o que está acontecendo por aí. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Acho que eu passei um pouco do tempo, mas é bom que eu consegui desmistificar alguns mitos, né? Algumas informações. Quero agradecer muito o convite novamente, né, do Micromeio. Acho que depois vocês podem divulgar meu e-mail do BRCast e algumas... Temos perguntas. Então tá bom. Deixa eu sair de tela cheia. E quer parar de compartilhar a minha tela? Ótimo. Então, vamos para as perguntas. Temos aqui... Tem um comentário da Rosemary Vega, que ótimo falar isso, quando você falou de PKPD.
vejo muita dificuldade de entendimento dos veterinários quando muito. A Rosemary trabalha no Rio, né? A Railda Costa, professora. Lick Brucella pode causar problemas reprodutivos em cães e gatos. Poderia detalhar como essa bactéria afeta a saúde reprodutiva? Sim. Brucelose. Então, em humanos é diferente, né? Assim, nós temos duas questões de brucela em animais. Nós temos a brucela lisa e a rugosa. A rugosa, ela é mais acometida, é a brucela bovis, que vai acometer bovinos. E aí pode acometer equinos também. E aí nós temos um plano nacional de brucelose e tuberculose que nós não tratamos esses animais quando diagnosticados, nós fazemos eutanásia em bovinos, né? Então, aí a gente não tem questão de resistência. Em cães, a gente tem a brucela canis, que é uma brucela lisa. Então, o que acontece? A gente tem, sim, ela em cães, mas em cães a gente não vai fazer eutanásia. O que acontece? Você vai isolar essa brucela, ela é fácil de isolar, só que você confirma ela por PCR. Ela não tem ponto de corte para antibiótico, e aí você vai ter aquele animal com suspeita de orquite, geralmente acomete mais machos, ou fêmeas de canis, assim, sabe, de reprodução. Geralmente eles fazem essa triagem antes, né, nos canis, mas pode ser fêmea que abortou no primeiro trimestre, machos inteiros com orquite, ou animais que podem ser castrados com osteomielite, que ela dá esse problema nos animais. Então, você como laboratório, se o clínico tem, eu estou com suspeita de osteomielite, então o que você vai fazer? Com que ele colete sangue próximo dessa articulação, numa hemocultura, e aí você vai isolar. Ela demora uns 3 dias, mais ou menos, para crescer, é uma colônia que cresce em agar-sangue, bem pequenininha, loucura de microbiologista, né? Ela tem um cheiro característico, mas a gente acaba confirmando ela por PCR, ou o MALDI, ele dá uma escapulida, assim, né? Mas dá para fazer um PCR simples, de confirmação, e ela causa problemas reprodutivos nesses animais. Dá para tratar? Dá para tratar. Em animais inteiros, geralmente a gente castra, e aí a gente trata com doxiciclina e ele fica bem. Só que é um tratamento um pouco longo, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses por aí. Mas dá para fazer. E essa brucela canis daí não vai acometer o humano. Tá? Porque do humano é a melitensis, que daí a gente não tem isolamento no Brasil em animais. Beleza. E em função do tempo aqui, tem mais uma perguntinha aqui da Estela Cabral. A respeito justamente daquilo que você está trabalhando hoje, doutora, a respeito do BRCast VET, né? Você sabe se tem alguma previsão sobre o ponto de corte da sensibilidade? Como fazer Estela, não temos esses pontos de corte? É uma pergunta que todo mundo me faz toda vez. Assim, eu estou com um projeto de fazer pontos de corte, mas vai ser um trabalho gigantesco, né? Porque a gente tem várias espécies e várias bactérias, né? De origens. Por exemplo, se eu fizer só decole, eu tenho que fazer da pele, da urina, de todos os sítios do cão. Depois eu tenho que ir para o gato, para o bovino, etc. Então, é um trabalho muito grande. O que acontece? O EUCAST, que é o que a gente é subordinado, ele não pode ter dinheiro. Ninguém lá que trabalha lá ganha. Então, a gente tem que fazer essas pesquisas via universidade. Eu estou com esse projeto de fazer, já tenho contato, o Conselho Federal tem me ajudado muito, né, para poder pegar bastante bactéria de todos os estados, a gente tentar fazer uma coisa bem grande, e também eu estou com contato com o pessoal da Embrapa que trabalha com PK/PD, então a gente precisa fazer os dois, fazer a discodifusão, fazer a microdiluição e fazer o PK/PD, então para daí ter o ponto de corte. Então, assim, eu não tenho uma previsão, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a gente indica usar o BRCast para fazer o ponto de corte, porque afinal ele é um ponto de corte de bactérias in vitro. Então você pode utilizar, a gente tem muitos medicamentos humanos sendo usados na veterinária, e os medicamentos veterinários, a gente indica de usar o CLSI veterinário, onde ele vai ter enrofloxacina, vai ter marcofloxacina, pradofloxacina. Mas eu tenho indicado de usar o CLSI do ano passado, porque ele tem mais dados para discodifusão, que é 90% dos laboratórios veterinários utilizam. Então, só que o CLSI, ele é pago, né? Infelizmente, a gente não tem ele à disposição.
Mas dá para você extrapolar, sim, os pontos de corte in vitro, né? Só que lembrar que também está sendo agora, o clínico veterinário está querendo olhar assim, você fez um MIC, eu posso calcular minha dose em cima disso? Não existe MIC para cálculo de dose. Está acontecendo isso, Marcos, estou sofrendo. Então, assim, o pessoal fala, ele deu um MIC extensivo de 4, eu posso fazer uma dose de 8? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente faz microdiluição, né? Micrograma. O que você tem que ver, assim, se ele é dose dependente ou tempo dependente. Olha, deu resistente ou intermediário, que o intermediário hoje a gente classifica como um sensível aumentando a exposição. Ele deu intermediário, estou usando, tá melhorando? Então, se você ajustar a dose, vai resolver. A pressão que vai dar nessa bactéria provavelmente vai resolver, mas não usar o valor, e sim a interpretação do MIC que vai te dizer, né? Mas assim, desculpa, Isabel, eu queria te dar uma data de verdade, mas eu estou trabalhando para que isso aconteça, né? Tá ótimo. Gente, 1h30 quase 1h30 de papo. Falei demais. Bem legal, são 9 horas. Quem está aqui numa segunda-feira, às 9 da noite, aqui vendo a palestra, que realmente está super interessado. Eu agradeço a todo mundo que mandou perguntas. Obrigada, gente. Se quiser me enviar as perguntas depois por e-mail, eu posso ir respondendo as pessoas. Está passando aqui embaixo o e-mail da doutora Luciana, se quiser. Às vezes eu demoro um pouco, mas pode mandar, gente, assim, pode mandar. Esse é o e-mail do BRCast Vet. Entrem no site, a gente também tem oficinas gratuitas, a gente tem simpósios, seminários. Entra na nossa página lá do BRCast, aí ele vai. Agora a página tá nova, tá bonita. E aí entra lá também, a gente tem um canal no YouTube que tem esses simpósios todos gratuitos, vocês podem pausar, assistir, que a gente tenta solucionar todas as dúvidas. Viu? É igual o micromeio. Então, todas as palestras estão lá no YouTube, você pode ver todas elas, pausar, repetir. Para quem não está vendo essa palestra aqui online, entra amanhã de manhã lá no YouTube. Eu super recomendo 1h30 de puro entretenimento aqui, de saber como que está hoje o Saúde Única em relação à veterinária. A doutora Luciana falou de bastante detalhes, né? Sobre o que... Bastante informação, né? Bastante informação e detalhes do que está acontecendo hoje. E fatalmente, né? A Janaína não está aqui, está ouvindo a gente, mas não está aqui hoje. Eu já convido a senhora para voltar daqui a uns 6 meses, mais ou menos, porque tudo aquilo que a doutora Luciana falou hoje, em 6 meses, tudo muda, né? Nós não somos a Band News, mas em 40 minutos tudo muda, em 6 meses tudo pode mudar, porque nós estamos falando... 6 meses, humano, 6 meses talvez eu já tenha o meu paper do meu cachorro, a da KPC, eu também estou fazendo uns de papagaio, assim, que para mostrar que o negócio está... Não tem jeito, tudo que a certeza de hoje é a incerteza daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Tudo pode mudar, né? A gente espera que a gente não tenha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, uma nova pandemia, mas com certeza vamos saber um pouquinho mais daquilo que pode causar uma nova pandemia, para ser vírus, bactéria ou fungo. Recadinho rápido para todo mundo, não esquece de se inscrever no canal da gente lá no YouTube, acerta o sininho para a próxima palestra você ser avisado. Vire sócio, é menos de meio de um pão de queijo, R$ 4,99 você vira sócio da gente, para manter o micromeio, já está fazendo 4 anos no ar, e ficaremos mais 4 anos aqui, se deixar. Doutora Luciana, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito interessante. Obrigada. E a senhora conta a palestra de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que ficaram, e estou à disposição, vocês podem me contatar por e-mail, e muito obrigada, pessoal, uma boa noite. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.